Não tá aparecendo aqui, não. Eu tenho que ir no... Bora que vai. Você lembra do delay? Uhum. Aí, ó, apareceu. Quem entrar já vai ter a musiquinha tocando aí. E já Já vamos tô. começar. Eu já tô mandando pro pessoal aqui no Instagram. Enviar aqui, já mandar lá no grupo. Já são 8 horas. Quando vocês quiserem, estiver preparado aí, eu já subo para nós. Nido Pitani já conectado. Acabou de comentar aqui. Eu não tô vendo o Bruno. O Bruno saiu? Não, tá aqui. Eu que vejo só. Tá aqui. Ah, tá. Eu acho que a gente pode começar, entrar nós dois, e aí a gente já esperando o pessoal, já dando boa noite. O Bruno também tá ouvindo, então tá tranquilo. Então, vamos embora então, Silvio. O Bruninho já tá aqui, boa noite. Começar com nós nisso todos, tá? A gente ia começar nós dois e a gente colocava o Bruno. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, gente, estamos aqui, né, para começar a nossa live hoje do Conecta Ali, né? Edson Patrocínio, Silvia, pode fazer as honras. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Conectale. Hoje com a presença super especial do nosso coordenador do Alho Produtividade em Minas Gerais, Bruno Falsi, veio nos prestigiar e contar um pouquinho do que é o programa na perspectiva do Sebrae. Bruno, se apresente para nós, seja bem-vindo, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite de participar e apoiar esse projeto com a gente. Eu quem agradeço, Silvia, Edson. Primeiro, é uma imensa satisfação não só falar do Ali, mas poder estar falando diretamente junto e com os agentes, né? Vocês é que fazem acontecer. Destacar aí também o Conecta Ali, uma iniciativa aí que vocês dois trouxeram aqui a coordenação, e a gente está acompanhando com muito carinho, né? Querendo que esse ambiente se torne uma comunidade dos agentes, inicialmente de Minas Gerais, que isso aí depois se expanda para os outros estados, quem sabe, né? Acho que somos parceiros de muitos estados, e quem uma vez é Ali é sempre Ali, e também a gente tem essa expectativa, como vocês, de estar gerando um conteúdo aqui para chegar no cliente, né? No cliente do Sebrae, né? O empresário que se beneficia com um programa como esse,
que traz aí seus anseios, seus sonhos, suas dificuldades, suas vontades, suas oportunidades de melhoria, e vocês orquestram aí um trabalho muito, muito bem adequado, orientando e direcionando esse empresário com metodologia ágil, né, com uma experiência ali a cada período de tempo presencial, mais todo o enriquecimento aí do ecossistema, né, que envolve. Então, a gente acredita muito que esse ambiente aqui, proporcionado por vocês, para todos os agentes de Minas Gerais, inicialmente, né, vamos dizer, de uma forma nascedora ainda, mas que está crescendo já com saúde. A gente deseja sucesso e vamos estar sempre que possível aqui participando no que for necessário, em conteúdo, em sugestão de temas e assim por diante. Então, gratidão a vocês dois, parabéns pela iniciativa, mandar um grande abraço a todos os agentes que estão entrando, os que já estão presentes, os que não puderem ver agora, que vão ver depois, aos empresários que participarem, que tire proveito bastante aí do conteúdo que a gente vai ser um bate-papo aqui, né? Então, eu sou Bruno Augusto Falsi Ramos, sou analista do Sebrae Minas Gerais, na unidade de inovação em mercado, e coordeno o programa Ali Produtividade desde 2019, né, quando surge aí o Produtividade. Antes tinha outra metodologia, que era o Ali Gestão da Inovação, e eu já participava do programa, mas eu passo a coordenar quando surge o Ali Produtividade, e aí entra todas essas parcerias que compõem esse programa maior chamado Brasil Mais Produtivo, né, e aí tem o governo federal, tem a BDI, Senai, SESI, FINEP, ou seja, são muitos parceiros em prol da pesquisa, em prol principalmente em prol do crescimento da produtividade no Brasil. O Brasil Mais Produtivo tem aí um escopo mais focado na indústria, tem a plataforma da produtividade, mas o programa ele atende indústria, comércio e serviço. Então, já trouxe aí um cenário geral do que é o programa em âmbito nacional, e me apresentei aqui e deixo vocês aí muito à vontade em conduzir o processo com a gente aqui. É muito importante, né, Bruno, você trazer essas instituições que estão por trás do Ali, porque a gente fala isso com os empresários, né, mas eles não têm essa dimensão da grandiosidade da estrutura por trás da gente, né? Quando a gente chega para atender o empresário, é só a gente, né? Não tem outras pessoas que estão junto ali representando, né? É a nossa figura ali isolada, né? E a gente, por mais que a gente fale, eles não têm essa noção dessa grandiosidade que é. E aproveitando isso, já para a nossa primeira pergunta, trazer qual que é, Bruno, a importância do Sebrae para as empresas e o que o Sebrae ganha com essa melhora da produtividade das empresas dentro do programa. Legal. Uma pergunta que eu faria também aos empresários, né? Qual a importância do Sebrae para as empresas? Para sentir essa percepção de valor. Mas obviamente, a gente discute muito internamente, e ao longo de todos os tempos, né, que eu estou no Sebrae, a gente está sempre preocupado em atender melhor o nosso cliente, atender de uma forma mais proativa, trazendo as novidades de ponta, desmistificando, né, conceitos, condições que são, às vezes, colocadas como difíceis, inatingíveis. Então, acho que a importância do Sebrae, né, aí no foco de dentro para fora, né, a importância do Sebrae é poder gerar para a micro e pequena empresa, também para os outros modelos de negócio que a gente atende, o MEI, né, de todos os setores que a gente pode atender. Eu acho que é gerar aí conhecimento, orientação, né, também aí poder direcionar intervenção através de consultoria. Então, nós proporcionamos ali uma série de formatos de interação com esse empresário, com esse ecossistema também. A gente também tem, dentro da nossa condição de atendimento, o que a gente chama aí se poderia falar, território, setor público, são parceiros, também grandes empresas no encadeamento produtivo, enfim. Então, o Sebrae, para que a pequena empresa, o micro pequeno empresário tenha uma boa condição, a gente também tem articulação com os grandes para beneficiar os pequenos, né, para gerar essa saúde no território. Então, acho que a importância do Sebrae
num primeiro momento, é poder proporcionar de forma com qualidade, com rapidez, aquilo que está dentro das condições de mercado atuais e o que a gente pode, de toda forma, orientar as empresas. Maravilha. Bruno, como que é realizada a seleção dos agentes locais de inovação? Qual que é o processo que é passado, as capacitações que são? Conta um pouquinho, né? A gente sabe como é que funciona, mas conta um pouquinho, até para os empresários saberem como que funciona essa seleção dos agentes que atendem as empresas. O programa Ali, né? Vale destacar que é um programa, como eu disse aí, fomentado por parcerias, mas, sobretudo, é fomentado pelas grandes empresas, porque o recurso que o Sebrae atua, né, que o Sebrae executa, são recursos divindos das grandes empresas para fomentar as micro e pequenas empresas. Então, é nossa missão, né, tá direcionando as melhores condições. E, para isso, por ser nessa condição, a gente abre aí processos seletivos públicos para trazer para junto de nós bolsistas, né? Esse é um programa que já tem 17 anos que está rodando com bolsistas, então é muito interessante. Inicialmente começou com o CNPq e em 2019 a gente passa o próprio Sebrae a executar as bolsas, né? Cria-se a política de inovação e com isso a gente passa a executar diretamente as bolsas, como uma entidade também provedora e difusora de conhecimento com bolsistas, o que não tínhamos antes. A gente tinha consultor, nós tínhamos instrutores, e aí a gente passa, então, desde aí 2019, particularmente, executando propriamente essa condição. E então, um processo público. A gente tem um perfil ali, né? O programa Ali Produtividade, ele tem um perfil um pouco mais aberto, né? De formações diversas. A gente acredita muito, sobretudo, que a metodologia, ela por si só, ela qualifica o agente. Naturalmente, a gente entende que um agente que tem uma formação em engenharias, em design, em administração, ele vai ter mais facilidade com a entrada na metodologia, porque conhece os conceitos de mercado, né, conhece alguma coisa de finanças, o pessoal de design conhece modelagem, né, testagem, engenharias, né, então tem tudo, com certeza esse grupo, nesse perfil, acaba tendo uma performance inicial mais produtiva no primeiro momento. Mas a gente, ao longo do tempo, observou que qualquer formação, desde que o agente receba bem aquela qualificação que a gente, porventura, passe a ele, e da mesma forma ele dedique, porque a gente pode executar a metodologia e gerar excelentes resultados para isso. Desde engenheiros mecatrônicos, veterinários, advogados, de agentes de área particular. Vale lembrar que a gente tem outras categorias de área, que é o área rural, o área educação empreendedora, o área experiência e o área IG. Essas outras têm também o processo seletivo da mesma forma, a área medical, aí tem a comunicação para o perfil, como eu disse, uma área um pouco mais aberta, e os outros temas têm algumas especificidades. Então, e metodologias específicas também, né, com ciclo de atuação específico. Nosso público é MPE, então é um programa que passa por esse processo seletivo, inicialmente documental, depois prova de conhecimentos gerais e específicos aí de empreendedorismo e inovação, que trata-se de agente local de inovação, e depois a gente vai para dinâmicas e entrevistas, que já são as fases finais, e aí o agente entra aprovado e ele passa então a fazer as qualificações. Ele começa a estudar para a universidade corporativa, uma série de conteúdos que a gente vai gerando em paralelo. Depois esse ano, no último ano, né, a gente conseguiu voltar com as capacitações presenciais e foi um diferencial enorme. Então, uma semana de imersão aqui em Belo Horizonte, todos os agentes, o pessoal se conhecendo e tirando as dúvidas e interagindo com a metodologia, fazendo papel de empresário, papel de agente, em vários aspectos, e isso traz também uma velocidade maior na compreensão da metodologia. Para além disso, a gente tem as capacitações continuadas, aí a gente entra com banho Sebrae, que a gente fala, com os temas de Sebrae, quais são os nossos produtos, algumas temas de maior proximidade com o programa, que talvez a empresa possa se orientar, né, como
naturalmente indicadores, finanças, né, são bem próximos aí às questões iniciais de uma entrada com a empresa, né, onde a gente vai verificar ali faturamento, custos variáveis. Então, a importância que se tem e o processo de entrada do agente é nesse sentido, né, uma qualificação pós um processo seletivo, para que ele vá desempenhar junto às empresas uma jornada, né, com várias entregas ao longo do caminho, e ainda, por fim não, na verdade, por meios de mais conhecimento, geração de mais conhecimento, os agentes ainda têm um compromisso dentro dessa bolsa de gerar ali estudos, né, de desenvolver aí, que a gente chama da produção bibliográfica, né, produção científica. Então, eles têm estudos de casos ao longo do tempo, né, artigos, e tem um modelo de um Canva que nós desenvolvemos junto com outros estados para pegar percepções da atuação no território, da atuação do próprio agente. É uma coisa um pouco buscando mais um quali da própria percepção do agente ao longo da jornada. Então, acho que, de uma forma geral, é isso. A gente o tempo todo se capacitando, né? A gente não para. Então, Bruno... Só aproveitar para tirar uma dúvida. Qual que é a formação do Edson? Eu tenho uma formação, eu sou multiformação, né? Que a minha formação base é pedagogia, depois eu fiz administração e, por último, eu fiz geografia. Então, e você, Silvia? Pós-graduações em algumas áreas também. Aqui, mas o nosso time aqui ele é bem diverso. A minha primeira formação é em moda, atuei 20 anos com moda, e tem 4 anos que eu formei em TI e estou especializando, já fiz 3 especializações na área, governança de TI, processos e projetos. Então, a gente está bem, porque o nosso time ele é bem misto, né? E está fazendo uma extensão, né, científica com o Sebrae. A gente ouve ao longo do tempo falar que é muito mais que uma pós-graduação para o agente, sobretudo pela entrega às empresas, o que as empresas performam, né? Então, acho que assim, um dos grandes objetivos nossos é trazer também a compreensão dos empresários da oportunidade que o programa é para eles, porque eles que fazem, né, na verdade, o programa acontecer há 17 anos. É o resultado das empresas, né, o aumento da produtividade deles, o aumento do faturamento, a redução de custos, a adequação de pessoas ao longo do tempo, percepção de inovação de uma forma mais simplificada. Então, são essas condições que a gente quer que né, gerar mais percepção. Então, Bruno, eu estou ouvindo vocês. Eu costumo falar, Bruno, que a minha formação base, né, eu fui para a escola, eu fui professor durante alguns anos, fui coordenador, fui diretor de ensino, só que sempre na área da educação. Então, eu brinco, né, com os outros agentes aqui nas nossas reuniões, que o programa Ali, para mim, na verdade, ele é quase que uma residência para o profissional da área de gestão. Ele é uma residência, né? Legal. E a quarta pergunta, né, como o agente Ali ajuda a empresa a alimentar todo o sistema de negócios que você falou? Como o agente, qual que é o papel dele para alimentar esse ecossistema? Nossa, é uma pergunta interessante. Eu acho que primeiro, para destacar bem mesmo a questão do papel do agente, para lembrar qual que é a estrutura que a gente tem, né? Então, a gente tem, passa por gestão do programa em âmbito nacional, que traz as estratégias, a metodologia, essa gestão no Estado, que é nós aí trabalhando a estratégia em cada regional. Em Minas Gerais somos 9, mais 54 micro-regiões, né, cada uma com a sua particularidade. Então, vocês muito bem sabem que estão na ponta, aí, às vezes, de um município para o outro. A diferença é enorme do perfil de atendimento, né, da percepção do programa também para as empresas. Mas os agentes, eles atendem 25 empresas aí a cada ciclo, podendo ser um pouco mais, né, chegar até 30 no máximo ali, que é permitido dentro do sistema, e também que é o, digamos, saudável dentro do cronograma que se tem. Praticamente vocês estão a cada 15 dias com as empresas, com cada uma das empresas nos encontros individuais presenciais, mas os encontros coletivos, né, que são aí que gera aí o network. Então, a gente executando a metodologia, por trás dele ainda tem, além da gestão nacional e estadual, temos os colegas nas regionais, que a gente chama aí dos gestores regionais ou interlocutores do programa, os colegas na micro, ali no âmbito da cidade mesmo, né, que muitos de vocês estão ali.
E aí cria-se um relacionamento também, faz parte desse ecossistema de negócio, esse ecossistema de aprendizagem, esse ecossistema de realização, esse ecossistema do crescimento da produtividade das empresas, né? Porque o conhecimento bem trabalhado ele vai proporcionar isso. Temos os mentores, cada mentor ele acompanha 10 agentes nessas aplicações e nessas entregas. Todas as entregas vão via sistema, gera ali indicadores para a gente inclusive tem se debruçado para trabalhar mais fortemente um pouco do que a gente chama da inteligência aplicada, né? Então, a gente tem buscado aí condições para que a gente consiga cada vez mais entregar, não só o agente, a partir dos dados que eles mesmos estão coletando ou proporcionando, mas junto com as regionais levar um conhecimento estratégico desses dados para que isso aconteça. Então, o agente ele é fundamental, ele orquestra essa condição, né? Ele que consegue ele pensar uma percepção de uma condição que a empresa possa refletir, o empresário vai se estimular nesse sentido, o agente é provocador, né, orientador, então eu acho que o agente tem um papel fundamental, né? Não precisa falar que acho, né? Tenho certeza que o agente tem um papel fundamental, tanto é que o programa chama Agente Locais de Inovação, né? O que tem por trás aí, tem os orientadores também, né? Que vão acompanhar a parte das entregas acadêmicas, aí gerando também esse compromisso da entrega do conhecimento. Então, acho que é um trabalho, assim, muito, muito suor, é um trabalho de campo, mas é um trabalho de uma entrega importantíssima. Vale lembrar que assim, estão indo as empresas, né? Grande parte das empresas recebe essa gente, salvo aquela que tem, talvez, ali, não tem um endereço, é uma empresa digital, acaba indo para um co-work para encontrar com a gente, fazer as atividades, mas o agente também visitar a empresa, ele enxerga esse ecossistema que ela tá inserida. E aí, para fechar no que você traz aí de ecossistema, como o programa Área Ajuda do Ecossistema, a gente tem aqui dentro do Sebrae, dentro do desenvolvimento econômico local, alguns conceitos, e o tecido empresarial uma das camadas que estão as empresas. Ou seja, cada empresa dessa é como se fosse um nó de rede, um nó do tecido, né? Cada um pontinho ali. E quando a gente qualifica cada uma dessas empresas, a gente vai melhorando esse tecido empresarial, que vai encontrar, em contrapartida, governanças de inovação sendo trabalhadas, investimentos, desenvolvimento de pesquisas, investimento em tecnologias, ou seja, todas essas grandes empresas em encadeamento. Então, essas condições vão gerando ali o ambiente de negócio e empreendedorismo, né? De inovação, empreendedorismo, desenvolvimento, pesquisa. E cada vez mais a empresa qualificada, mais oportunidade ela tem, mais informação ela traz para que a gente possa trabalhar junto a esses meios, para que a gente consiga superar questões, às vezes, locais, questões estaduais, até mesmo nacionais, com uma visão de desenvolvimento, não só da metodologia, mas, sobretudo, da pequena empresa para a grande produtividade. Então, acho que o programa ele proporciona um enriquecimento do território a partir das empresas. E isso é muito bacana a gente ver, né? A gente acompanhar as empresas de perto, conseguir ver os resultados que as empresas conseguem evoluir ao longo da jornada, né? Mesmo curta, a gente fala numa jornada de 6 meses, mas quando o empresário ele se dedica, ele se envolve dentro do programa, o resultado ele vem. Né? E falando em resultado, Bruno, no último encontro que a gente teve, na nossa última capacitação em dezembro, você trouxe dados muito interessantes a respeito do impacto da produtividade e faturamento em Minas Gerais. Eu queria que você falasse um pouquinho para os empresários verem quais foram os resultados obtidos no ano passado. Perfeito. O programa, né, é um programa que a gente subsidia aí junto com as parcerias, onde o compromisso do agente estar levando esse conhecimento, orientando o empresário, provocando o empresário, ajudando, a partir também desse ecossistema por trás que a gente comentou. E o empresário tem um compromisso com a gente, pelo programa, na entrada do programa, de estar disponibilizando os dados básicos ali para que a gente faça a tomada de indicadores. E uma das premissas do programa é que o empresário passe a se orientar por indicadores. Muitos não se orientam ainda por indicadores, né? Não sabem o que são indicadores.
E às vezes a metodologia ela consegue de forma simples mostrar, né? A gente trabalha 3 indicadores para um indicador maior que a produtividade. Quais são os 3 indicadores? Faturamento bruto, menos custos variáveis, sobre pessoas alocadas. Então, 3 indicadores aqui que dentro desse cálculo formam a produtividade. Então, essa é a produtividade que o Sebrae direcionou para o programa, né? Discussão de produtividade, a gente tem várias aí dentro do ecossistema de negócios, mas para o programa, produtividade é essa condição, aumentar faturamento, reduzir custo e ter as pessoas ali alocadas produzindo num custo adequado, numa condição adequada para ganho, né, de competitividade das empresas no mercado. Então, ao longo de cada ciclo, a gente tem 2 mensurações que a gente fala, a mensuração inicial e a final, e temos as intermediárias, para que o empresário vá se acostumando com esse processo de indicadores, essa qualificação pró-indicadores. Também a gente tem uma premissa de que ele não só aprende se orientar por indicadores, mas ele está aprendendo a própria metodologia. Quando ele aplica cada encontro junto com a gente, ele pode absorver esse conhecimento, e se ele tiver uma equipe, melhor ainda, e ele pode, a partir desse conhecimento, auto-aplicar no futuro, né? Alguns até retornam à metodologia depois de um tempo, tem algumas condições que são permitidas, mas, sobretudo, então, os indicadores é o que nos norteiam. No ano passado, a gente, em outubro, no seminário, a gente estava com 2 mensurações até então. A gente recebia uma mensuração de um programa que foi até 2024, né? Então, o pessoal que saiu em dezembro de 24 teve a mensuração final só em março. Esse dado entrou com vocês pegaram esse dado, vocês não eram os agentes dessas empresas, e foi um dado muito aquém do que a gente esperava. Não que as empresas foram ruins no processo, porque foi um dado positivo. Ele ainda assim foi um dado positivo, mas foi muito aquém do que esperávamos. A gente acredita que aquele dado lá de 2024, até porque também não conseguimos trazer muitas empresas, depois de 3 meses, para entregar esses indicadores. Foi um esforço diferente das empresas que vocês acompanharam. A gente pegou ali em agosto de 2025, que gerou esse dado de 31% de aumento de produtividade e quase 12%, 11,8% de faturamento, né? Onde a nossa meta ali naquele momento era 18% de produtividade e 12% de faturamento. Então, ou seja, a gente ficou ali no faturamento, a gente ficou bem justinho na meta, né? Conseguimos atingir ali 11,8%, mas tivemos um desempenho melhor ainda, que além do faturamento que a gente conseguiu atingir, a gente teve um esforço muito grande aí, que a gente, pelo que a gente trabalha no programa, na redução de custos, com certeza, e na adequação de pessoas dentro desse processo. Então, a empresa produzindo mais, faturando mais, e ao mesmo tempo enxugando custos, reduzindo desperdícios. Então, foi o dado que nós trouxemos. O último dado que a gente pegou já foi 29%, se não me engano. No final das contas, consolidando os 3 dados, a gente ficou em 27,8%, se não me engano, de forma geral do ano passado, de produtividade, e com quase 11%, caiu um pouquinho o faturamento, quase 11% de faturamento. Então, assim, a gente tem trabalhado muito também ao longo desse ano o foco ali no aumento do faturamento, né? Como é que a gente pode fazer essa empresa vender mais e melhor? Então, esse é um desafio enorme. Mas, naturalmente, os custos também tomam muitas condições das empresas, né? É uma dor muito grande. Então, é preciso a gente não deixar de olhar para o custo. O custo, para mim, faz parte do jogo, a gente poder se orientar e trabalhar os custos, mas, sobretudo, trabalhar o aumento de faturamento. Perfeito. Bruno, com relação a esse... Vocês enxergam isso? Vocês enxergam nesse sentido, né? Só para aproveitar, estou com os agentes, então a gente tem essa troca nesse sentido. O que vocês enxergam nessa condição do atendimento, do programa, os indicadores? Quais são as dificuldades que os empresários têm para ofertar esses indicadores, né? Trabalhar orientado por indicadores, o faturamento bruto. Quais são as dores mais comuns aí? Na experiência de vocês dois aí, vão pegar como uma amostra aqui, que está aqui, né? Mas o pessoal pode falar no chat aí, se quiser também.
Tem uma fala, Bruno, que a gente brinca no nosso grupo aqui da MR, quem não mede não cresce. A gente tem refletido isso muito com os empresários, né? A gente vê que é assim uma necessidade, né? A partir do momento que a gente começa a trabalhar os indicadores, a gente entende por que da fala incisiva do programa, do Sebrae, e sempre o reforço em fazer com que eles entendam. Porque eu já tive experiência, por exemplo, do empresário, né, que ele tinha ele achava que a empresa não estava dando lucro, não estava dando lucro. A gente, cara, vamos fazer então. A gente foi buscar uma planilha do Sebrae, ele começou a planilhar as ações dele. A partir da planilha, a planilha começou a dar muito trabalho. Aí ele passou, não, tá, então vamos digitalizar o negócio, vamos automatizar. Aí buscamos um software. Aí ele passou para um software de sistema de gestão. Aí lá depois do terceiro, quarto mês que ele já estava no software, foi fechando já o ciclo, foi no primeiro ciclo, ele percebeu que, ele até brincou comigo, né, cara, Edson, achei que estava ruim, mas não está tão ruim. Aí eu brinquei, tá vendo? Quem não mede não cresce. Sabe por que você não... Eu até brinquei com ele, sabe por que você não crescia? Porque como é que eu vou saber se eu vou crescer se eu não sei onde eu estou agora? É o famoso onde eu quero ir. Para onde eu quero ir se eu não sei onde eu estou? Né? A Silvia tem um exemplo muito legal também da meta, né, Silvia? O empresário tinha uma meta. Conta pra gente. Assim, a gente, voltando nessa fala sua também, a gente acompanha, né, de perto a dificuldade, a real dificuldade das empresas que não têm ali os indicadores, que não usa. A gente começa com essa planilha básica que muitos se surpreendem com os resultados, muitos se surpreendem com números ali, quando eles não tinham nada. Então a gente fala que a gente é uma sementinha dentro do programa que vai plantar na cabeça do empresário uma mudança. A gente não vai conseguir fazer mudanças drásticas dentro de 6 meses, mas a gente está encaminhando o empresário para um novo crescimento, para uma nova fase, né? E trazer metas, a gente conseguir definir o que o empresário vai fazer, e isso é muito gostoso da gente acompanhar, porque a gente vê o real crescimento, a gente vê esse desenvolvimento do empresário dentro do programa, né? Estabelecer meta, a pessoa fala assim, mas eu não sei quanto que eu quero vender. Para isso que você tem a planilha, para isso que você começa com o básico. Às vezes não precisa ser uma planilha, pode ser um caderno, pode anotar ali no próprio caderno ali e ter esse controle, mas igual o Edson falou, quem não mede, não cresce. Quem não consegue ter esses resultados financeiros ali, identificar dentro da empresa, fica difícil ter qualquer resultado. Vai fazer ações e vai fazer um monte de coisa sem saber por que está fazendo, para que está fazendo. E não vai ver dinheiro, né? A gente às vezes vai gastar muito mais, né? Às vezes vai gastar muito mais depois tentando tapar problema, tapar buraco, né? A caixa d'água está cheia de buraquinho, vazando água, né? Numa analogia aqui, né? O dinheiro indo embora e ele tentando tapar buraco, ao invés de se esforçar ali para buscar uma condição melhor. Indicador a gente usa inúmeras analogias, né? A gente é baseado em indicadores, a nossa vida é baseada em indicadores. Quando você vai no médico, quando você faz uma atividade física, quando você dirige um carro, quando você pega um voo, quando você está no aeroporto, ou seja, tudo que você hoje lida tem tempos, movimentos, ações, são indicadores, né? Então, ignorar a informação, não traçar metas para crescimento, desconhecer a sua informação básica é um risco muito grande. A gente sabe que muita gente consegue, pelo ímpeto, pela força, pelo trabalho, ser bem sucedido com o negócio, às vezes até sem mensurar indicadores. Mas é uma questão que às vezes o negócio está num momento bom, mas isso pode gerar um risco na frente, né? E outra, se o momento ele precisa fazer um contrato de risco ou precisa buscar um recurso, se ele não tiver indicadores, ele não consegue nem pleitear, às vezes, um benefício, porque ele não tem, ele desconhece a própria empresa, né? Então, às vezes, não consegue pegar um recurso num banco, que poderia ter um juros melhor do que um outro dinheiro que ele está pegando em algum lugar para poder crescer a empresa. Enfim, tem muitos exemplos aí. E eu acho que uma das coisas que não só a metodologia, ela trabalha, né? No início ali a gente falou do indicador de produtividade, mas ela faz a primeira ferramenta que é aplicada é o radar da inovação. Ela traz primeiro ali quase como se fosse um raio-x,
né? O que a gente fala ali, a triagem da empresa, como é que ela está em inovação, como é que ela está em processo, como é que ela está em gestão, e aí a partir de quanto mais ao extremo tá, né, dentro do radar, ela está melhor, quanto mais ao centro ela tá ruim. E aí esse radar é aplicado também no final, e é uma autodeclaração do empresário com orientação do agente que busca, inclusive, trazer evidência do que ele tá afirmando. E muitas vezes o empresário chega no final e ele mesmo muda alguma coisa que ele achava que ele tinha e ele viu através da metodologia que ele não tinha, que ele precisa melhorar. Né? Então, você tem inovação, processo de inovação? Eu tenho, você faz reunião, faz. E ele, na verdade, não fazia, fez uma e falou que tinha para pontuar no radar, ele está pontuando errado contra ele mesmo. Ele não está disputando com ninguém, ele tem que olhar a saúde da empresa dele. Então, o radar é muito importante também. Ele orienta, inclusive, grande parte aí do que a gente vai discutir para frente, dos problemas a serem verificados para, né, justamente trabalhar talvez em cima daqueles gaps ali que estão mais ao centro do radar. E o que é mais interessante, como vocês mesmos falaram, é um processo que visa simplificar o processo de inovação, o processo de resultar em cima de atividades, indicadores, priorização, com ferramentas básicas e a priorização, né? Eles também aprendem a priorizar. Tanto é que a gente trabalha um problema para buscar uma solução ao longo do caminho. Claro que outras coisas vão se desdobrando, às vezes tem mais condições que ofertam às empresas, mas a gente carrega um problema buscando uma solução para resultar em cima desse indicador ao longo de 6 meses. Então, os outros problemas, as outras necessidades estão mapeadas num plano de ação que a gente vai, ao longo do tempo, procurando saber da empresa se ela está trabalhando também. Mas o compromisso do agente é trabalhar essa ação priorizada como a forma piloto, né, dele aprender a metodologia, dele resultar, dele enxergar valor. E muitos aí têm realmente faturamentos bem bacanas, né, bem interessantes. Então, acho que para o empresário, a confiança que a gente tem que passar essa qualidade que a metodologia tem, que os agentes têm, mas, sobretudo, que ela entrega, né? E o que o empresário pode absorver por si só, posterior à metodologia. E, naturalmente, né, depois que está com a gente ali, a gente pode ainda proporcionar tantas oportunidades pós o programa. Isso é um trabalho que a gente está fazendo com muita inteligência artificial junto, desenvolvimento do perfil das empresas junto ao programa, com o nosso portfólio. Então, é um processo que a gente já vem pilotando ao longo do tempo. Algumas regionais já estão trabalhando mais próximas da definição. Muitos já passaram por metodologia, então a gente proporciona muitos pavimentados aí para as empresas, vamos dizer assim. Né? Ele pode ali seguir com segurança, e com certeza a gente vai continuar ali entregando para eles e gerando valor para eles, né? Para que eles continuem no mercado. Maravilha. Edson. Dando sequência, nós estamos agora na 6ª pergunta, né? Como é feito o monitoramento, Bruno, de indicadores de resultados no programa Ali Produtividade ao longo do programa? Como é feito esse processo para essa medição? Após o agente fazer a coleta dos dados, o que se dá além da coleta que a gente fica lá com o empresário? Precisa do seu faturamento de janeiro, de fevereiro, seus custos variáveis. Né? Alguns empresários, né, Silvia? A gente até, inclusive, os ajuda ao entendimento, né? Que o custo variável, o custo fixo, né? Depois dessa coleta, o que se dá? Excelente pergunta, Edson. Bom, todo resultado, toda atividade que vocês fazem junto às empresas, ela gera ali, né, uma entrega. Em cada encontro, vocês sobem ali parte das informações, e eu acho que é muito importante a gente falar aqui com os empresários da segurança de dados que a gente tem, né? A gente responde pela LGPD, esses dados são fidedignos das empresas, são confidenciais, e, né, o Sebrae não é um órgão fiscalizador, não é a Receita Federal, nada disso. O Sebrae está ali justamente para orientar a empresa quais as melhores condições, quais são os riscos, né? Se a empresa fala para mim assim, olha, Bruno, eu não emito nota para esse tipo de serviço, esse tipo de produto, porque se eu emitir, eu vou mudar de classificação e eu vou ter um prejuízo aqui ou acolá. A gente vai respeitar, a gente só vai orientar o seguinte, olha,
se você continuar nessa condição e não se organizar num dado período de tempo, você pode cair numa situação de fiscalização que vai, de repente, quebrar a tua empresa, né? Então, às vezes, a pessoa acha que está fazendo um benefício que pode gerar um problema maior no futuro. Mas a gente não vai chegar e falar, olha, Receita, essa pessoa que não está emitindo nota, essa pessoa que não contratou, não está assinando a carteira do empregado, nada disso. Né? A gente vai orientar e falar, olha, quais são os riscos e quais são os caminhos e os melhores caminhos para que ele supere esses gaps que ele tem, seja em gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing, todos os temas que a gente trabalha ao longo do tempo. Né? São muitas frentes que a gente pode explorar para que ele tenha benefício e consiga cobrir, talvez, onde é mais oneroso, ou onde tem um gap, a partir desses ganhos que ele pode ter ao longo do caminho. Então, o monitoramento do programa se dá no que vocês sobem no sistema. Todo esse material que vocês sobem, a gente faz toda uma consolidação em BIs, né? A gente tem ali, então, um consolidado que a gente consegue enxergar perfil de regional, perfil de empresas, de setor, né? Comércio, serviço, indústria, e aí a gente pode pegar pelo segmento, né? Alimentação, construção civil, e aí a gente vai desdobrando, a gente consegue filtrar isso tudo e trazer inteligência em cima disso. Fora isso, o monitoramento que se dá é do próprio cronograma que o programa tem ao longo de 6 meses, os tempos ali de aplicação metodológica e dos encerramentos das fases para o encerramento da jornada ao longo de 6 meses. E esses dados de indicadores, eles sobem no sistema, eles vão para o Sebrae Nacional. O Sebrae Nacional tem um trabalho com estatísticos que ele ali trabalha os outliers, que fala, né? Ele tira as discrepâncias, um faturamento muito homérico ou muito abaixo, uma produtividade muito alta, um custo muito... Então ele tem uns cálculos lá, umas premissas, eu não sei explicar detalhadamente, mas existe um trabalho de estatísticos que consolida esses dados e traz aí sim os dados que são mais fidedignos para que a gente chegue nesses dados que foram apresentados como 31% em outubro do ano passado, 28% agora no fim do ano, enfim. E aí, eles somados geram o indicador do ano, né? Como eu disse aqui, a gente teve 31, 14, e primeiro a gente teve 14,5%, depois 31%, depois 28%. Se você pegar somar os três de uma forma básica, você não chegaria no 27,7%, eu acho. A gente tem um dado aqui, seja isso. Por quê? Porque o dado, justamente, ele tem essa retirada do que é discrepante, mais os pesos dentro ali das condições, né, que traz esse resultado. Porque esse monitoramento aí traz muita inteligência, né? A gente consegue chegar a problemas mais comuns, né, nas empresas, no segmento, quais são soluções mais implementadas, quais soluções mais baratas, né? Então, são muitas condições que a gente consegue através, sobretudo, dos dados. Então, hoje, o nosso compromisso no monitoramento, e aí você tem os radares também, a gente cruza essas informações para gerar conhecimento e poder antecipar e levar para as empresas melhores consultorias, melhores cursos, melhores eventos de integração, interação do empresário, rodadas de negócio, enfim, a gente orienta também outros produtos a partir desse grande recorte que o programa Ali proporciona, porque é uma amostra, né, das empresas de Minas Gerais, das MPS de Minas Gerais, né? A gente a cada ciclo está trabalhando aí aproximadamente 3 mil empresas, né? Aí tem sempre uma quebra ali, a gente termina com 2.500 empresas em cada 6 meses. E, então a gente já tem muitas empresas atendidas ao longo desses anos todos, né? E nesses últimos ciclos aí de 25 para cá, a gente já está aí para mais de 10 mil empresas, né? Agora passando 12 mil, 15 mil, se não me engano, e vamos chegar aí, sei lá, acho mais de 20 mil no final de junho do ano que vem, quando termina esse grande ciclo que teve aí 5 ciclos dentro dele, né? Com as empresas a cada 6 meses, podendo ali performar junto com os agentes, junto com as regionais. E isso tudo orienta, então, também os trabalhos das regionais, os parceiros, como eu disse no início, né? Temos aí também esse compromisso com o território, né? Então, acho que é uma fonte de conhecimento, mas, sobretudo, é uma fonte de realização, porque as empresas participando e a gente monitorando em tempo real
e também gerando conhecimento em alguns times ali, a gente faz com que as empresas se direcionem melhor, os agentes também se direcionem melhor na orientação e na ajuda dessas empresas ao longo do caminho. E é muito bom esse esclarecimento, porque a gente, né, leva isso para os empresários, mas eles não entendem para que precisa desses indicadores, né? E a gente precisa deles para poder ter essas informações, ter essa inteligência de dados, ter essa orientação e passar, e como ele vai passando na escadinha, né? Vai passando para vocês, que passa para o nacional, e todas as estratégias, elas são construídas baseadas nesses dados que a gente coleta junto com o empresário. Então, esse esclarecimento é muito importante para eles entenderem por que de cada coisa, né? E muitos ficam com receio da questão da Receita Federal, e tipo, vocês estão me fiscalizando, e a gente sempre explica que não, né, que os dados, eles são privativos ali da pesquisa, que nós somos pesquisadores, né, agentes de inovação, então que todos esses dados são para fomentar essa pesquisa. Então, muito obrigado pelo seu esclarecimento, né, depois a gente passa essa live para os empresários que não estão aqui assistirem também, para poder entender um pouco mais, né? E agora a gente caminhando... Quer falar alguma coisa? Isso, só queria reforçar, eu vou até subir novamente aqui o comentário do Ícaro. Do Ícaro. Isso, Bruno, ele disse aí, está na tela. Falando em coleta de dados dos indicadores, a plataforma Alvo tem sido de grande ajuda. Né? Se você puder falar um pouquinho da plataforma. Legal, boa lembrança. O que a gente faz ao longo da jornada, né? A gente tem um processo metodológico, com as suas entregas, com a sua provocação, que a gente fala, né? A gente provoca o empresário a sair daquela condição e olhar diferente para ele mesmo e as condições. Mas ao longo do caminho a gente conecta aí algumas oportunidades. A plataforma Alvo é uma plataforma que é trabalhada em várias frentes aqui no Sebrae, já há alguns anos, e a gente, no ano passado, trabalhamos bastante aí com os agentes, proporcionando aí eles conhecerem a ferramenta e ajudar os empresários a se orientar através de uma ferramenta de indicadores. Inicialmente, a gente trabalha o básico com elas aí no programa Ali, mas ela permite que o empresário, ele tendo interesse, depois ele continue conhecendo a ferramenta, que vai chegar até em objetivos chaves, né, que a gente chama de OKRs, né, de resultados, vai desdobrando em metas, pequenas metas, enfim, vai gerando, vai consolidando, inclusive tem uma comparação com o mercado, né, então a sua empresa do setor tal, você consegue enxergar em Minas Gerais o comportamento daquele setor, em alguns dados que orientam dentro da própria plataforma. Então, tem um ganho não só para a própria empresa, nos dados dela, ela olhando para ela mesma, os seus indicadores, mas ela também poder enxergar sinais através dos indicadores regionais, estaduais. E outros estados têm trabalhado essa plataforma que é de Minas Gerais, foi desenvolvida em Minas, mas já tem alguns estados trabalhando. E o programa, né, é um programa nacional, ele tá concomitância com todos os outros estados. Então, quando a gente fala aí da riqueza de dados e tudo que é permitido, está acontecendo em todo o Brasil. A gente depois tem condição de trazer também outras fontes de informação para fazer comparativos, perceber tendências, movimentos aí de mercado, enfim. Mas o Alvo ele é uma ferramenta de indicadores. Muitos agentes continuam trabalhando, né, não é uma obrigação dentro do programa, ele é um acessório, mas quem já está mais orientado ali tem tido bastante ganho na performance enquanto agente, ajudando as empresas, e as empresas, sobretudo, nos seus ganhos, identificando os indicadores. Fora isso, a gente tem também, ao longo da jornada, outras oportunidades via Sebrae Tech, né, que às vezes é uma intervenção rápida, num baixo custo, subsidiada aí 80%, o empresário pagando 20% do valor de uma intervenção, de uma tecnologia, às vezes, alguma coisa nesse sentido, e outras consultorias, outras condições que a própria regional vai proporcionando e aproximando do programa, ou às vezes o agente capta, né, percebe desse movimento na regional e traz aos olhos do empresário. Então, o Alvo ele tem sido bem sucedido, mas a gente também tem outras tantas ferramentas. E vamos sempre testando. Às vezes os próprios agentes, mentores, né, que ajudam também os agentes aí, né, orientam os agentes, eles às vezes trazem aí uma construção de alguma ferramenta, a gente permite, igual o próprio, né, esse próprio ambiente aqui, o Conecta Ali, que a gente
né, recebe ali a demanda e fala, vamos embora, vamos fazer acontecer. E Minas Gerais, sou muito grato aí ao time de Minas Gerais e todos os atores, porque são todos muito interessados e dedicados, e sempre enriquece o programa, né? E o benefício maior quem recebe é o empresário, porque no final das contas o resultado está lá na ponta com as empresas, né, ao longo da jornada com a gente. E essa troca, ela é muito boa, né? A gente tem essa troca semanal com o nosso gestor, a gente tem a troca entre os agentes ali o tempo todo, tanto no grupo das MRs, quanto no grupo da regional mesmo de Minas, ainda tem grupo do nacional, então estamos em contato o tempo todo, compartilhando, trocando figurinhas, né? Esse ecossistema do Ali que proporciona para a gente tanta troca, tanto enriquecimento, né? A gente tem um aprendizado ali constante, tem as capacitações, e a gente consegue levar isso para o empresário de uma forma leve, com outras soluções, com dúvidas que a gente pega do empresário, tira ali no grupo, tira com o gestor, tira com todo mundo, trazendo sempre novidades, conseguindo resolver muitas coisas ali do empresário, porque a gente tem esse ecossistema todo, esse compartilhamento de informações e compartilhamento de soluções, né, que o ambiente do Ali nos proporciona. E aí, Bruno, a gente caminhando já para o fim, você tem alguma consideração, Edson? Mais alguma coisa para falar? Vou falar rapidinho aqui, né? Dar uma força para o pessoal que nos acompanhou aqui. O Pentaninil, do Guilherme Oliveira, Marília, Penélope, Sussu Moura, Amanda Nunes, Janef Souza, a Amanda Nunes eu falei, André Rodrigues, a Gente Patrioli, Márcia, Ingrid Caldeiro, Blender Narciso, Marlene Brum, Sander Moreira, Líria, empresas também, Ana Helles Modas acompanhou a gente, o nosso técnico lá em Valadares, o Andrew Boy acompanhou, o Rick, nosso consultor, a Rubi Silveira, a Brenda Borba, Felipe Marvila, Flaviane Amorim, Alice Nunes, o Isaac, o Tony Costa, o Ícaro, a Isa Maia, restaurante também, outro empresário participou, restaurante da Dona Rosa, né, Joyce Pereira, Duanei Campos, a Leonarda falou que, rapaz, isso aqui é muito bom. Eu postei também no meio. E o Johnny Lan também, que participou com a gente, tá, Silvio? Então, obrigado a todos que participaram aí, tá? Muito bom, gente. Para a gente é fundamental aí, os colegas de regional, os agentes que acompanharam, e as empresas, né, que puderam aí degustar um pouquinho do que a gente trouxe aí de informação, que se mantenham conectados. A gente tem uma próxima janela de entrada no programa em julho, né, começa o segundo ciclo de 2026, então vai de julho a dezembro. Em julho os agentes fazem o contato, a primeira interação ali, em agosto já começa as atividades de campo. Lembrando que são 7 encontros individuais com cada empresa, na empresa, né, e 2 encontros coletivos, um no meio da jornada, onde ali os empresários, inclusive, conhecem outras empresas, então conseguem enxergar situações comuns ou oportunidade de negócios. E o último encontro, né, geralmente é celebrando resultados, né, a gente leva ali, faz questão de levar as empresas que, né, a gente tem que levar 1, 2, 3 empresas, a gente consegue levar todas, a gente seleciona algumas empresas para o empresário falar para o próprio empresário do benefício, né? É um momento também que às vezes são convidadas empresas que não estão dentro do programa para assistir esse encontro final. Então a gente vai ter aí em junho uma série de encontros acontecendo no estado aí, e eu sugiro aí os agentes, as regionais e as empresas que estão participando, convidar outras empresas que podem ser potenciais clientes na jornada seguinte, né? Lembrando que é uma jornada gratuita, onde o único compromisso do empresário é ter a dedicação de participar desses encontros, tá ali exercitando essa atividade a cada período de 15 dias, mais ou menos, com o agente, mais ou menos entre 2 a 3 horas de atendimento ali, de interação, mais os encontros coletivos, e trabalhar os indicadores básicos, né? Faturamento bruto, custo variável sobre pessoas alocadas, é o que a gente trabalha, né? E aí a empresa vai passar a se enxergar de uma outra forma. Com certeza é um processo de amadurecimento para algumas empresas, outros é um processo de refinamento, que já trabalham com indicadores, outras
vem para poder já tem, às vezes, processo de gestão implementado, mas vem para o programa para se inspirar, né? Então, tem diversas, digamos, maturidades de empresas dentro do programa, né? É um programa que, inclusive, permite essa conexão entre elas, né? Então, é um ganho muito, muito interessante. E a gente conta aí que vocês possam, né, se orientar aí nas oportunidades, buscar as regionais, né, os escritórios na sua região, para se inscrever. Vocês acham informação no site do Sebrae do programa Ali Brasil Mais Produtivo, Ali Produtividade, né, Brasil Mais Produtivo. As indústrias entram pela plataforma das indústrias. Enfim, não é difícil encontrar informação, mas vocês também têm os agentes aí que podem estar conectando vocês. Tá? Então, desejo aí sucesso a esse ambiente aqui maravilhoso, que a gente perdure, que incremente e cresça. Sucesso às empresas que ainda estão na jornada aí, até junho com a gente resultando, aos agentes, muito obrigado aí pela performance, pelo trabalho, pela entrega, os colegas regionais, né, os mentores e os orientadores que estão ali batendo bumbo junto com a gente. Então, um grande abraço, parabéns também pelo trabalho, vamos junto, vamos conseguir destacando Minas Gerais como ela merece, porque se a gente chega nesse ponto é porque as empresas estão resultando. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, Bruno. Obrigada, Edson. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente, que nos acompanharam e que continuam nos acompanhando, né, ao longo dessa jornada toda que já foi iniciada o ano passado. E a gente vai continuar por aqui, trazendo sempre novidades, trazendo essa conexão, fazendo essa conexão com outros atores desse ecossistema do Agroprodutividade. E em breve teremos mais lives aí para vocês. Muito obrigada a todos, uma excelente noite. Obrigado a todos. Boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau.